Correção da 7 e da 8. Aqui a gente já inicia máquina de corrente alternada. Tá? Primeira pergunta: como controlar a velocidade de uma máquina síncrona? A gente viu que velocidade síncrona é igual 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos aí da máquina. Então, na velocidade, dois fatores influenciam. Um deles é a frequência da alimentação e o outro é o número de polos. Número de polos. Então, se eu falar sobre o controle de velocidade, matematicamente seriam dois, tá? Número de polos e frequência. Na prática, quem faz o papel aí do controle de velocidade seria um inversor de frequência. Tá? O inversor de frequência controlaria aqui a frequência da alimentação de um motor, por exemplo, corrente alternada. Então, seria uma resposta. Como controlar? Com o inversor de frequência ou pela frequência de alimentação? Pela frequência de alimentação. Se eu fizer uma comparação com a máquina de corrente contínua, a máquina de corrente contínua, a gente aumenta a tensão, né? Para acelerar. Ou para diminuir a velocidade, a gente baixa a tensão. Aqui, né, na máquina de corrente alternada, a máquina síncrona, é somente a frequência. Então, o módulo da tensão não importa. Se eu subir a tensão, por exemplo, não vai influenciar na velocidade. Então, vamos imaginar as seguintes situações. Eu tenho uma alimentação com uma boa amplitude, tá? Uma tensão alta. Vamos supor que aqui é 380 volts, porém com uma frequência baixa, tá? Aí se eu tenho aqui, uma outra possibilidade, uma frequência mais alta com uma tensão mais baixa. Então aqui eu tenho mais hertz, tá? Vamos supor que aqui seria 50 volts. Onde a máquina vai girar mais rápido? Ela vai girar mais rápido aqui, porque a frequência é mais alta, tá? Então é uma característica aí da máquina síncrona. Quem determina aí a velocidade é a frequência. Agora, se a gente analisar aqui matematicamente, o número de polos também influenciaria, né? Mas em funcionamento não tem como mudar o número de polos. A gente tem essa possibilidade, por exemplo, do motor da Lander. Motor da Lander. DAHLANDER. Onde você pode ter uma configuração com o número X de polos, né? Ou outra configuração com X sobre 2 de polos. Então você pode trabalhar, por exemplo, com ele com 10, ou 5, 8 ou 4, né? Mas depois de ligado, quem faz o controle seria o inversor. Então quem determina aí o controle é a frequência da alimentação. Tá? Calcule a velocidade síncrona para as máquinas. Então aqui, a gente tem a alimentação da máquina e o número de polos. Perceba que esse módulo aqui de tensão, 380, 127, não influencia na velocidade de rotação. Basta analisar aqui a fórmula da velocidade síncrona. Não tem tensão aqui, né? Só frequência e o número de polos. Então, letra A. Velocidade síncrona é igual 120 vezes 120, que é a frequência, né? Nem usa ali o 380, dividido por 4. Então 120 por 4, 30. 30 vezes 120, 3.600 RPM. Tá?
Então agora a letra B. Olha a diferença, né? A máquina ali em 380, porém 120 Hz. Está nesta velocidade. A letra B é uma tensão até menor, né? Porém a frequência é maior. Tem mais polos, né? Mas vamos ver quanto dá aqui a velocidade. 120 vezes 240 dividido por 6. Isso por isso dá 20. 4.800 RPM. Tá? Então está girando mais rápido a máquina, né? Apesar da tensão ser menor, mas a frequência é maior. Aí letra C. 120 vezes 60 dividido por 12. Aqui dá 10. 600 RPM. Tá, então, correção aí da questão 7. Controle ocorre pela frequência da alimentação. Frequência da tensão de alimentação, na verdade, né? E questão 8. 3.600, 4.800, 600 RPM.